Já. Pode ir. Vai no carro. Bom dia. Bom dia, meninas. Tudo bem? Sim. Vocês conseguiram assistir a aula pelo Túlio? Sim. Conseguiu, né? Não? Conseguiu, não? Menos a de matemática. Oi? Menos a de matemática. A de matemática, acho que não foi postada. Não sei, eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, a coordenadora já respondeu. Parece que houve um problema lá na plataforma. Aqui, ó. Já está disponível a aula de matemática. Aconteceu um erro lá na plataforma do Túlio. Ocorreu um erro, mas o problema já foi solucionado e já está disponível lá no Túlio. Tá? Depois vocês podem entrar. E aí, tudo bem? Como é que foi a prova? Foi tudo bem a prova? Sim. A sua irmã já melhorou, Alicia? Não. Já, tá em casa. Oi, professora Márcia. Bom dia, Robson. Tudo bom? Bom dia, Robson. A irmãzinha já está melhor? Ah, sim, já está bem melhor, já está em casa. Graças a Deus não houve necessidade de retornar para o hospital. Então, assim, está sendo tratada agora em casa, está tomando toda a medicação. Ainda não está 100%, mas já está 80% aí, já tá tudo ok. Ela teve o quê, Robson? Para falar assim, a gente ainda está na parte ainda de investigação. Ela teve uma obstrução no intestino. Teve o quê? Assim, Ela teve o quê? uma obstrução no intestino. Ah, E a gente sim. não sabe o que ocasionou essa obstrução. Já está liberado, ela já está conseguindo ir ao banheiro normalmente, só que a gente não sabe o que ocasionou isso. Então, a nossa preocupação agora é investigar para saber qual foi a causa disso daí, para que a gente possa tratar e não venha acontecer mais. Entendi. Pode ter sido sistema nervoso também, né? Muitas pessoas estão com o sistema nervoso abalado, né? Umas desenvolve gastrite, outra pressão alta, outra alergia. Tá todo mundo assim, no geral, tá todo mundo assim, sabe? Essa situação, né, que a gente está vivendo, tem que orar muito, pedir muito a Deus, né? Que tem pessoas que ficam muito nervosas, mas Deus vai ajudando, né? Assim, quando ela era menor, ela tinha intolerância a glúten. Então, a gente até levantou que poderia ter voltado isso daí. Mas, assim, a gente já fez todos os testes dela de alergia, nós fizemos biópsia, inclusive, e não deu nenhum tipo de alergia alimentar, nem a glúten, nem a lactose. Então, assim, agora ela teve uma dieta quase que zero, estava comendo só verduras e legumes e proteína, e agora que ela está sendo liberada aos poucos cada alimentação. Está liberou ovo, depois vai liberar alguma coisa de glúten, depois vai liberar a lactose para ver se o organismo dela aceita, mas assim, já está, graças a Deus, já está bem encaminhado aí, ela não teve mais nenhuma crise, graças a Deus está em casa. Que bom, graças a Deus, né? Bom, Yasmin, você está bem, Yasmin? Tá tudo bem aí? Que bom. Bom, hoje nós vamos fazer a revisão, né? Vamos fazer a revisão da nossa aula, né? Da semana, né? De português, matemática, ciência, história, geografia, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Vocês chegaram a assistir a aula, né? Chegaram a assistir os vídeos. Eu assisti ontem e hoje eu tô assistindo antes de começar a aula.
Eu não assisti, não. Não assistiu? Depois eu vou lá. Acho que foi para a plataforma, não foi? Depois eu vou lá. Bom, vamos lá. Vamos no início, né? Vamos iniciar. Eu saber só uma coisa. Essa é a aula de matemática? É a aula da semana. É português, então, tia? Vamos lá. A tia Márcia vai compartilhar aqui com vocês, né, a tela, tá? E aí, vocês vão lembrar do vídeo que vocês assistiram, que nós falamos sobre cena, né? Parte teatral. Olha lá, na parte teatral, nós observamos que os personagens, eles têm que gravar a fala, né? Eles têm que gravar a fala para poder falar para o outro personagem responder e eles responderem certinho. Aqui, a peça teatral fala sobre o quê? Vamos ver quem vai descobrir. Fala sobre... Qual é a história da peça teatral? Vamos olhar. Terna, tia. Oi? Terna? Não, fala sobre, ó, chapeuzinho, ó, vermelho. Chapeuzinho vermelho, né? Ó, em que cenário a história se passa? Ela passa num palco. Quem são os personagens da história? Chapeuzinho vermelho, o lobo, o caçador, a vovó. Aí tem um coelhinho também na história, tem um menino. Esta peça teatral fala sobre que história? Chapeuzinho vermelho, não é isso? Fala sobre Chapeuzinho Vermelho. E aí nós aprendemos lá no texto, né, em português, que essa ampliação de texto também acontece na parte teatral, né, nas falas, no cenário, né, nos personagens. Tudo é texto. E esse tipo de texto, ele é chamado de dramático, porque é uma dramatização, é uma apresentação. Tá? Por isso que nós chamamos eles assim. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, ó. Nós também vimos em matemática os sólidos geométricos, que vocês não assistiram ainda, mas depois vocês vão lá no Túlio e dão uma olhadinha. Sólidos geométricos, eles são fáceis de... Só um momento. Eles são fáceis de rolar. Quais são os fáceis de rolar e quais são os difíceis de rolar? Vamos lá. O que é fácil de rolar aqui? Bola. A esfera, né? Esfera. O que mais? Esse aqui é fácil? Cilindro. É o cilindro. Esse aqui é fácil de rolar? Não. Não, né? E o outro, o cubo? E o cubo, é fácil de rolar o cubo? Não. Não, né? E aí nós aprendemos, ó, que os sólidos geométricos, eles têm, ó, vértices, faces e arestas. Os lados das figuras geométricas espaciais são chamados de faces. Os contornos das faces são as arestas e os encontros das arestas são as vértices. Olha lá, ó. Os encontros das arestas, ó, vértices. Os contornos das faces são chamados de arestas. E os lados das figuras são chamados, ó, de faces. Esse aqui, por exemplo, ó, a pirâmide tem vários triângulos. Aí eu chamo de faces, cada lado. E aí também em matemática, nós falamos sobre o prisma, né? O prisma, ele é um sólido com dois lados iguais, ó. Tem esse lado aqui, tem esse outro lado aqui. Tem esse lado aqui e tem esse lado aqui, tá? Que podem ser qualquer figuras geométricas, planas e todos os outros lados retangulares. Ok? Certo? Entenderam? Entenderam, né? Sim. Lá em cima, nós estamos vendo vários sólidos geométricos também, ó. Uns que são fáceis de rolar
e outros que não são fáceis de rolar, são difíceis de rolar. E a gente pode identificar, né? O que é pirâmide, o que é cone. Aí vimos aqui a esfera, vimos um pouquinho de cada um, certo? Bom, vamos lá. Animais invertebrados. Eu sei. São animais que não possuem colunas vertebrais, né? Olha lá, tem alguns desenhos que tem animais invertebrados. Ó, o Bob Esponja, que lembra a esponja do mar. O Patrick, ó o Patrick, Estrela do mar. né? O Senhor Seriguejo, o Lula Molusco. Ó o Lula Molusco, Nossa. né? E aqui, vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Poríferos. Yasmin, lê pra gente. São animais... São animais aquáticos, pois vivem na água. Exemplo, esponja do mar. Esses animais têm o hábito de vida sessile. Vive fixo ao solo, a rochas ou outras superfícies sem deslocamento. Eles ficam fixos lá no fundo do mar. Eles não podem ser não? Aí não se locomove, tá? Por isso que eles são chamados, ó, de poríferos. São aqueles invertebrados que ficam fixos, eles não se movem. Mas tem os que se movem. Os que se movem, aqui, ó, são chamados de quinidários, tá? Então, se cair na prova, ó, os animais invertebrados que não se movem são chamados de poríferos. Os animais invertebrados que se movem são chamados de quinidários. Então, vamos lá, Yasmin, lê esse aqui, o quinidários. Também são animais aquáticos e a maioria vive em ambiente marinho. Exemplo, água-vivas. Passou do lado. Queimaduras por águas vivas. Por água-vivas produz sensação de queimação. Queimação e ardência. Aí se chamamos de queimaduras, né? Urticantes. Ficando pro lado a tela. Vocês já ouviram falar que alguém se queimou com água viva? Sim, eu nunca ouvi, mas sabe que eu já vi uma água viva. Já viu? Só que eu não vi, ela não estava viva, ela estava morta na areia. Eu também já vi. Eu já peguei uma água viva, mas é aquela que não queima. Alicia, vamos ler aqui em cima, ó. A palavra vertebrado. A palavra invertebrado vertebrado Vem de vértebra, né? Vem de vértebra. A palavra vertebrado vem de vértebra e se refere a cada osso da coluna vertebral. Os animais invertebrados não possuem na coluna vertebrados. Tá? Então, esses são os animais que não possuem coluna vertebral, são chamados de invertebrados, ok? Vamos lá, vamos lá. E agora, em história, nós vamos falar sobre ruas. Vamos lá, Caio. Vamos ler aqui, ó. Caio vai ler. Aqui no você? Isso.
Você já observou que o- toda, todas as ruas possuem placas com o nome de rua também prestam homenagem a pessoas famosas, cantores, ex-presidente e outros. Pode ler, Caio. De baixo também, você já deve curiosidade em saber o porquê do nome da rua aonde você... Tia, aqui não dá pra me ler, não. Aqui no... Então, vamos lá. Você já observou que todas as ruas possuem placa com nome? Na rua de vocês tem placa com nome? Sim. Já? Aham. Sim. Então, como é que é o nome da rua que você mora, Alicia? Como é que é o nome? Eu não sei. Ou ela esqueceu. Hã? Eu esqueci. Esqueceu? E você, Caio? Como é que é o nome da rua que você mora? Rua Aníbal Português 01. Aníbal Porto. E você, Yasmin? Esqueci também. Vamos lá. Você já observou que todas as ruas possuem placas com nome? Aqui onde eu moro tem rua também, o nome da minha rua, né? Tem placa que vem o nome da rua, ainda vem uma curiosidade embaixo dizendo por que a rua tem aquele nome. Se foi em homenagem a alguém, né? Se foi em homenagem a algo que aconteceu de importante, que às vezes acontece isso, né? Tem nomes de ruas. O nome das ruas também presta homenagem a pessoas famosas, cantores, ex-presidentes e outras coisas mais. Você já teve curiosidade em saber o porquê do nome da rua? Onde você mora? Já teve a curiosidade de saber? Sim. Então. Eu lembrei o nome da minha rua. Tá bom. E aí, vocês conseguiram saber por que o nome da rua do Caio é Aníbal Porto? Por que, Caio? Eu não. Oi? Não pesquisou, não? Eu não sei, não. Pesquisou, não, né? Depois entra na internet e pesquisa, é uma curiosidade. Em algumas ruas existem trânsitos, né? Em outras ruas, elas são fechadas para as crianças poder circular com os animais de estimação, andar de bicicleta, os carros não poderem passar ali, entendeu? Acontece isso também, né? Conforme as cidades foram crescendo, surgiu a necessidade de dar o nome oficial às ruas, né? Pois o número de moradores, o que aconteceu? Aumentou. E nem todos se conheciam mais. Assim, os governantes das cidades determinaram que o nome das ruas deveriam ser escritos nos muros, nas fachadas das casas ou em placas penduradas nas árvores. Tá bom? Então, foi isso que aconteceu de um tempo para cá. Mas é importante, né, as ruas terem nome. Por quê? Eu vou fazer uma compra pela internet. Aí eu vou precisar de quê? Eu vou precisar do endereço para entrega, não é isso? Sim, para a entrega poder chegar
a você, porque senão Pois ela é. não vai. Aí chegou uma correspondência. Eu vou precisar também, né? Eu vou precisar receber aquela correspondência, o carteiro vai entregar e eu vou precisar ter o quê? O endereço. Aí eu vou chamar alguém para almoçar na minha casa, eu vou ter que passar o endereço. Então, para isso, é importante as placas, para poder a pessoa, quando descer, né, no ponto de ônibus, no local de referência, procurar o nome da rua. Porque senão, você vai dizer assim, eu moro na Aníbal Porto numa casa amarela. Aí tem uma porção de casa amarela. Aonde que o Caio mora? Qual casa amarela que o Caio mora? Tem que dizer o nome da rua, o número, não é? Para poder facilitar. Para isso é que as placas existem, né? O endereço existe. Existe que é para poder facilitar, tá bom? Em geografia, eu vou pedir para a Yasmin fazer a leitura. Da onde, tia? Vamos lá, Yasmin. E qual do começo? Vamos lá. Água na terra. Geografia. Água na terra. A água faz parte da constituição do nosso planeta, assim como as rochas, o solo, as florestas, o ar, muitos outros elementos naturais. Estado físico da água. Nossa, tia. Vamos lá. Olha o estado físico da água. Ó. Sólido, líquido e gasoso. Ele é sólido quando a água vira uma pedrinha de gelo. Ela está no estado sólido. Sólido. Quando eu abro a bica, abro o chuveiro, né, para tomar meu banho, vou lavar a louça, escovar os dentes, essa água está no estado líquido. Líquido. E quando eu coloco um arroz no fogo, né, um macarrão, uma água para ferver, para fazer um café, um chá, sai um vaporzinho. Aí essa água com vaporzinho está no estado gasoso. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o ciclo da água. Tá? No ciclo da água, eu tenho essa precipitação. Como é que é isso, gente? Como é que é isso no ciclo da água? Vocês viram lá no livro, não viram? Primeiro, o que acontece? Primeiro, a água ela é aquecida pelo sol. Né? A água dos oceanos, a água dos mares. Né? Depois ela vai para o mar e depois ela fica gasosa, e ela chove, volta para a floresta, chove e faz o círculo, a mesma coisa o tempo todo, como se fosse o círculo da vida dela. Isso aí. Ela é aquecida pelo sol, depois o vento leva o ar úmido para o continente, aí depois com a redução da temperatura, ela forma nuvem de chuvas. Olha lá a nuvem de chuvas, ó. Aí depois o que acontece? Grande parte da água, ela escorre pela superfície dos rios. Olha o rio lá. Aí depois, boa parte da água ela é filtrada no solo, alimentando os rios, os lagos e os oceanos. E depois ela vai de volta para o oceano, para os rios e para os lagos, e a água é aquecida pelo sol e volta para a atmosfera. Nós chamamos isso de ciclo da água. E aí, nós vimos uma precipitação. O que é precipitação? Leia aí, Yasmin, para ti. Nome dado às formas em que a água retorna para a superfície terrestre. Granizo, neve e chuva. Então, o nome dado às formas em que a água retorna para a superfície terrestre. Granizo, neve e chuva. Granizo é quando chove gelinho, né? Pedacinhos de gelo. Eu. Também já vi, já caiu até na minha cabeça, doeu muito. O meu também, tia. Já caiu aqui na minha janela. Aqui já teve uma chuva de granizo, aqui no Rio, eu vi bem de Várias vezes, E aí tem a neve, né? Geralmente a neve lá nos Estados Unidos, né? Período
período de frio, tem a neve. E, às vezes, tem aquele período de chuva, né? Semana que vem, de repente, a gente vai entrar nesse período de chuva. Vai esfriar um pouquinho o tempo. Poxa, tá tão legal o sol. E aí, de repente, nós vamos entrar nesse período de chuva. Eu tenho uma parente que ela vem da Noruega, que lá tem neve. Ela falou que neva muito lá. É, Uhum. eu imagino. Bom, eu quero saber se vocês entenderam. Se vocês entenderam bem ou se ficou alguma dúvida. Em língua portuguesa. Em língua portuguesa, eu quero saber. Não fiquei. Não fiquei. Português. Porque o Caio entrou um pouquinho atrasado. Vamos lá, Caio. Português, eu não fiz. Eu vou fazer português. Hoje eu vou fazer português e... Então, vamos lá, Caio. Você que entrou um pouquinho atrasado. Lê aí o número 1 e responde para mim, ó. Em que cenário a história se passa? Ela está se passando aonde? Eles estão numa floresta? Não. Eles estão aonde? Eles estão Esses personagens estão aonde? no teatro? Estão no teatro. Muito bem. E o que eles estão, esses personagens, quem são esses personagens da história? Essa peça fala sobre o quê? É um conto, é um conto infantil. Quem é esse aqui, ó? Lobo? É o lobo. E esse aqui, ó? Caçador. Caçador. E esse aqui, ó? É a Chapeuzinho? Vermelho? E essa aqui, ó? Essa daqui não dá pra conhecer muito bem, não, também. Essa é a vovó. Então, como é que é o nome da história? Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Nós falamos sobre leitura, tá? Leitura teatral, texto dramático. Dramático quando apresenta algo, uma história, uma fala. E lá em língua portuguesa, nós vimos que é muito difícil, né, gente, decorar uma fala, né? É igual na formatura, né? A sua formatura é hoje. Aí você tem que decorar algo para falar lá para o papai, para a mamãe, não é difícil? Eu já participei de uma peça. Foi uma peça de avião que eu tive que levar pirulito de chocolate lá para a peça. Todo mundo levou alguma coisa. Eu me fantasiei de aeromoça e as meninas também. Então, o ano passado, nós também fizemos uma peça de Natal, do Mágico de Oz. Você participou, Yasmin? Eu não sei, eu acho que não, tia. Você participou, Caio? Não sei não. Não, né? Eu Eu não estava nem nesse ano. É, mas a Alice não era da escola. Aí ela não participou. Mas quem participou sabe, né, que foi muito legal, teve que decorar algumas falas, algumas danças. Isso tudo também é texto, né? Nós chamamos de texto. O texto a gente já vem vendo desde o primeiro livro, né? Como produzir um texto em cima de outro texto, como produzir uma paródia. E agora nós vamos falar de texto na parte teatral. Olha que legal. Tudo é texto, tá? Tudo é leitura. E aqui, matemática, Caio, nós falamos sobre os sólidos geométricos. Os que são fáceis de rolar e os que não são. Lê aí pra gente, Caio. Quais os sólidos geométricos fáceis de rolar?
Oi. Oi? Oi. É para ler aonde? Lá em cima. Quais são os sólidos geométricos fáceis de rolar? Esse aqui é fácil de rolar? É. Ele lembra o quê? Ele lembra uma bola de sinuca, né? Ele lembra uma bola de futebol. Não é isso? Ele lembra um relógio. E esse é fácil de rolar? Esse aqui? Não. Ele lembra o quê? Ele lembra um cubo. Ele lembra um dado. Ele lembra um dado. Tia, sabe o que isso me lembra? Ah, Isso me lembra um cubo de gelo. é. Isso aí, um cubo de gelo também. O cubo de gelo rola? Não. Né? E esse aqui é fácil de rolar? Esse aqui? Aí só vocês Mas quando não é quiserem fácil de dois rolar. aí ele começa a rolar. Esse Sim, aí é ele fácil rola. de rolar? Esse é fácil de rolar? Não. Esse aqui? Não, né? Não. Ele não lembra a casquinha do sorvete? Ele me lembra. Como é o nome mesmo? É pirâmide. Pirâmide. A pirâmide do Egito antigo. A É. pirâmide é isso daqui, ó. Aí nós temos esse aqui, ó. Aqui de baixo, que é o prisma. O prisma é um sólido com dois lados iguais. Ó, aqui, ó. Igual, igual. Igual a esse aqui. Esse lado aqui é igual a esse daqui, tá? Eles são planos, eles são retos. E todos os lados são retangulares, ok? Aí nós chamamos de prisma. Aqui em cima, no livro, quando a gente fala de vértices, faces e arestas, nós usamos o exemplo do cubo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. No nosso livro, nós usamos o exemplo do cubo. Mas aqui é chamar-se a pirâmide. Então, vamos lá. Os lados das figuras geométricas espaciais são chamadas de faces. Aqui, ó. Cada vez que eu rodo essa pirâmide, ela tem vários triângulos. Então, tem várias faces. Eu chamo de faces. Os contornos das faces, ó, os contornos das faces aqui embaixo, ó, nós chamamos de arestas, tá? Isso aqui eu chamo de arestas. E os encontros de todas as arestas, que é lá em cima eu faço um encontro, né? Pontiagudo lá em cima, ó. Aí eu chamo de vértices. Ficou alguma dúvida aí, matemática? Eu não. Ah, Não ficou não, né? Tá bem explicadinho, não tá? sim. Então tá. Então, ok. Ok. Em história, ficou alguma dúvida? A história não, ciências, ficou alguma dúvida sobre esses animais? Eu não fiquei com dúvida. O Caio entrou aqui, né? Na aula de ciências. Né? Sobre os animais invertebrados, né? Que eles são fixos no solo, lá na água, na rocha, na superfície, eles não se movimentam, eles são chamados de poríferos. Os que se movimentam são chamados de quinidários. E aqui a tia Márcia colocou os desenhos animados que lembram, né, o Bob Esponja, ele lembra essa aqui, a esponja do mar. Tá? Eles vivem lá, os animais aquáticos, esponja do mar. Esse aqui, ó, o Patrick, é Patrick o nome dele, não é? Patrick. Ele lembra ele lembra uma estrela, né? Ele lembra a estrelinha do mar. Já que o Lula molusco, ó, lembra Lula, né? Lula molusco. E os que se movimentam, tá? Eles são chamados de quinidários. Aqui, ó, exemplo, a água-viva. A água-viva, ela se movimenta. Aí você está lá na água da praia,
lá na região dos lagos, tomando um banho gostoso. Aí ela vem, como ela se movimenta, ela entra em contato com a sua pele e causa queimaduras. Ela causa uma sensação de ardência, que chamamos de urticante. Urticante é uma sensação que queima a pele. Tá bom? Sim. E aí nós voltamos aqui para a história, né, que é ruas. A ruas é um espaço público, né, onde todo mundo frequenta. Só que nós aprendemos que é importante sabermos o nome da nossa rua, o porquê do nome. Tem muitas ruas que são em homenagem a ex-presidente, sabia? Ex-presidente da República. Meu pai, ele é uma rua de ex-presidente para mim. O nosso livro fala sobre isso. Nosso livro fala sobre um ex-presidente. Verdade. Nosso livro fala sobre isso, sim. Então, e nós também vimos, né, que tem homenagem também às pessoas famosas, aos cantores, né? Um cantor que foi muito famoso, né? Ele já não existe mais, já fez muito sucesso. Aí a prefeitura, né, achou por bem colocar o nome daquela rua em homenagem àquele cantor. Existem também ruas que possuem o nome e depois ele muda o nome, né? Muda o nome, mas com autorização do órgão responsável por isso. Tá? Então, vamos lá. Aqui, em geografia, nós falamos sobre o ciclo, né, da água, né? Nós falamos sobre o que acontece, né, pela temperatura do sol, depois vem para os rios, recebe a chuva, volta para o solo. Nós aprendemos como é que se movimenta isso. E aprendemos também sobre os estados físicos da água, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Eu quero saber se ficou alguma dúvida aí. Não. Entenderam direitinho? Sim. Então, olha só. A nossa aula falta 1 minuto para terminar. E aí eu vou direcionar vocês agora para vocês assistirem lá no Tule. A aula que vocês não conseguiram assistir, que é de matemática, podem entrar lá e assistir a aula de matemática, que lá a tia vai estar explicando um pouco melhor, né? Mas eu acredito que vocês tenham entendido. E lá também vem dizendo as atividades que são para serem realizadas, lá no livro e nas fichas, ok? Sim. Então, tá bom, ó. Um beijo, um bom final de semana, tá? E até o próximo encontro. Beijão. Beijo.